isso aí, pessoal. Já falei bastante, já dei bastante ênfase ali no que eu acredito. Então, treino com o celular toda hora. Lógico, de vez em quando você vai pegar o celular. Tem muitos atletas que precisam gravar vídeos e brincadeiras à parte, mas se você às vezes vai mexer numa mídia, você vai gravar um vídeo, é lógico, você vai ter que fazer, mas você não pode ter aquele. Às vezes eu acho que a pessoa. Não é possível, acho que nem o presidente dos Estados Unidos ele deve ser tão requisitado assim, nem o presidente da República do Brasil ele deve ser tão requisitado. Porque você olha o cara, ele tá falando com tanta gente, ele tá respondendo, você fala, eu duvido que tem tanta demanda assim, eu duvido que é uma coisa tão importante que o cara chegue, dê para atrapalhar. As pessoas não têm noção do que é um treino de musculação. Por mais que seja recreativo, você está lá na academia, você tem que fazer o negócio direito. Não estou dizendo que você vai ter que fazer o treino do Dorian Yates, mas você vai ter que fazer uma coisa legal, você vai ter que fazer uma coisa. Eu sei que isso aí vai doer em muita gente, mas é a verdade. Você tá lá, não é porque, eu não sou profissional, eu não quero ser atleta, eu não sei o quê, eu não quero, mas se você quer ter um físico diferenciado, que acredito que seja a grande maioria, se você quer ter uma melhora do seu físico, não, eu vou pra academia só para conversar, é ponto de encontro, não, beleza, então isso aqui que eu tô falando não serve, fica lá com o celular mesmo, fica lá tudo, treina lá, fica conversando, tudo, mas se você quer ter um físico um pouquinho acima da média, uma coisa um pouco diferenciada, você tem que largar certos hábitos, né? Então vamos lá. Não vou falar mais disso não, que eu fico até meio nervoso. É uma doença nova, isso é a doença do século XXI. Né? Pelo menos eu admito, eu uso bastante assim, né? Acho que acabo mexendo bastante, até demais, mas dentro da academia não. A não ser que eu tenho que gravar um vídeo, uma coisa rápida, tudo, mas até vocês podem ver que faz tempo que eu não faço vídeo em academia, até porque tá difícil, né? Apesar de eu estar mesmo eu estando sozinho, é muito difícil porque é muito cansativo, é muito desgastante. Né? Então você vê que o treino tá legal. Isso porque eu não treino ainda numa intensidade que tem certos caras que treinam. Você imagina esses caras, né? Treino legal, tudo, mas não tô ainda naquele. Não sou tipo um bad boy, Felipe Moraes da vida, não. Tô muito longe desses caras, só para vocês terem noção. Então vamos lá. Então já falei um pouco sobre dieta. Quer dizer, vou falar um pouco sobre dieta. A dieta, ela vou ser sincero para vocês, ela não tá essas coisas assim, não tá extremamente limpa, como algumas coisas ali que geralmente não são. Esse ano eu tô fazendo isso, né? Eu tô um pouco mais tranquilo assim, em relação, tô muito com neurose. E, geralmente quando eu fiquei, não tô dizendo que às vezes que é a escolha mais certa, mas assim, numa maneira geral, a maior parte dos alimentos são alimentos bons, né? São alimentos assim, talvez entre uma coisinha ou outra ali que às vezes não é adequada alguns dias, mas eu não estou dizendo doce, não, né? Essas coisas de doce aí raramente eu como tudo. Fast food, não. Então não é nada disso, porque a gente falando assim, né, que come uma coisa ou outra, o pessoal pode pensar que, coisa, dar um exemplo para vocês, uma linguiça, às vezes uma salsicha, eu sei que para a saúde não é legal, mas às vezes, quer dizer, não é nada legal, mas às vezes a gente come uma coisinha ali, uma batatinha frita em casa, então coisas assim, mas não todo dia, não direto, né, pessoal? Então na maior parte do tempo as comidas são boas, mas eu não tô assim com aquela, né? O resultado tá indo bem, né? Até porque então tem a questão das calorias, né? Eu estava fazendo um modelo de dieta, eram 2 refeições, uma na parte da manhã, uma antes de dormir e um pós-treino, né? Um pós-treino que eu cheguei até a postar aí nas redes, no Instagram, era um pós-treino, uma vitamina de frutas, né? Nada demais assim, eu até brinquei falando que era o pós-treino secreto, alguma coisa assim, mas não nada mais era do que uma vitamina de frutas com alguns grãos, né, pra gente melhorar ali a questão das fibras, leite, tinha até leite, tinha iogurte, tinha leite, tinha banana, maçã, mamão, chia, linhaça, um pouquinho de aveia, né? Então eu fiz um cálculo faz uns dias que eu não faço também, é isso que eu falo, não estou tendo aquela regularidade, mas os dias que eu calculei, né, porque uma hora eu tive que calcular para saber mais ou menos o que eu estava fazendo. Então demorei até muito para calcular, fiz o cálculo, dava em torno ali entre 3.200 a 3.500 calorias por dia. E assim, tá mais do que bom, né? E a distribuição ficou, eu sinceramente eu não contei gorduras, não contei carboidratos, mas eu sei que a gente sei mais ou menos ali, mas não contei. E a questão, por exemplo, comendo ovos inteiros, tomando leite integral, assim, eu não tô com aquela coisa toda, né?
Só para vocês terem uma noção. Então, a quantidade de gorduras ela é considerável, tanto gordura saturada, monossaturada, ela tá ali, não tá num nível, não tá num nível assim saturada, insaturada, quer dizer, não tá baixa. Tem presente ali as duas gorduras ali, tem umas coisas, mas ela não tá assim baixa. É isso que é o interessante vocês estarem entendendo daqui. E as proteínas, e o mais interessante, o mais legal, as proteínas, de acordo com esse cálculo, para vocês verem, eu tive um ganho interessante e isso é uma parte bem importante desse vídeo. E eu tive o quê? Eu vou falar para vocês, pessoal, que se na maioria desses dias eu cheguei a 1,2 grama quilo de proteína, foi muito, né? Então você vê que aí a gente acaba derrubando ali, é uma coisa que eu já tinha uma suspeita aí, já tinha visto, não no Brasil, mas já tinha visto canais de fora falar sobre isso. Tem até um vídeo de um canal muito legal, que é um dos canais que eu gosto bastante, Destruidor de Sonhos, né? Que se chama La Verdad sobre el Fitness. É um canal, acho que deve ser espanhol, alguma coisa parecida, em idioma espanhol. Não sei se é da Espanha, não sei se é de algum país daqui da América Latina, mas é um canal que fala muito a realidade, pessoal. Então, tinha um vídeo deles falando sobre proteínas, eles falaram... O que eles falaram foi a mesma coisa que eu já ouvi de professores de nutrição. Que mesmo se você está numa performance muito alta, que geralmente 1,2 é necessário para hipertrofia. Então, o que acontece? 1,2 grama quilo. Ah, mas eu não sei o que... A maioria das pessoas que não acreditam nisso nunca testaram. E assim, eu estou dizendo que deu certo com quantidades de carboidrato e gordura alta, que no final das contas aumentam as quantidades de calorias. Então, eu precisaria fazer um teste para saber se essa quantidade muito pequena de proteína talvez não seria necessária, né? Não seria suficiente, quer dizer, se os níveis de gordura e carboidratos estiverem muito baixos, mesmo porque baixaria muito as calorias. Você vê que mesmo com uma quantidade relativamente para muitos, né, nós acostumados a bodybuilding, a gente olha 1,2, isso quando chegava 1,2, tá, pessoal? Eu acredito que tinha dias que chegava ali 1,0, 0,9 até. Tinha dias que com certeza não bateu 1,2 não. Para 110 quilos, 111 quilos, que é o meu peso atual. 110,5, 111. Então, o que acontece? Então, isso, na minha visão, ficou mais do que comprovado que 1,2 grama quilo foi necessário, tendo ali, de uma maneira geral, um superávit ali, vamos dizer assim, um superávit calórico, né? Um excedente calórico, que com certeza tem um excedente calórico, 3.000 e com certeza eu não estou em déficit calórico com... É difícil precisar isso, mas eu certamente, fatores de idade, blá, 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 eu não tenho um déficit calórico com 3.000, 3.500 calorias, com certeza não. É uma quantidade bem considerável. Então, também o ganho de gordura não foi muito. Então, o que a gente entende? Que também não foi um grande excedente de calorias, né? Tá ali, tá numa faixa boa. Poderia talvez ser até um pouco menos, poderia ser talvez mais ali dentro do... Tá indo muito bem, né, pessoal? Então, o pessoal ali que... eu acredito que... É foda falar isso, né? Mas... por isso que esse canal nunca vai pra frente, patrocínio e tal. Mas eu vou falar, foda-se. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou falar. Eu poderia até estar comendo um pouquinho mais de proteínas, até pela questão da praticidade. Algumas proteínas líquidas, tudo tem o seu lugar, mas depende muito de como está a dieta do cara. Ah, mas um Mr. Olímpia, como o Romero diz, né? Ah, mas o Mr. Olímpia, ele não come desse jeito. Ah, mas eu não... Olha eu, pelo amor de Deus. Você quer comparar um coitado igual eu com um cara que compete, que está lá no top 10 do Olímpia? Pô, sou um atleta amador. Ah, mas então você vai sempre ficar no amador? Não, tem... Eu acredito que existe muito, enfim, não posso, alto nível, pessoal. O pessoal que mexe ali com grande quantidade de GH o ano inteiro, com insulina, com um cara que pesa 130 e pouco, é outro mundo, tá, pessoal? Não adianta. Agora, para um cara ali que compete no clássico, você vê, 110 quilos, tudo, não é um físico também tão qualquer assim, tal, razoável, mediano, talvez. Então, mediano para baixo, talvez, mas tô competindo, de vez em quando ganho alguma coisinha, tudo tal, mas poderia talvez fazer um pouco melhor, poderia, tudo. Mas assim, eu acredito que tem muito lobby, né,
assim, e falando do ponto de vista acadêmico, até vou falar algumas das recomendações que eu já ouvi de especialistas na área, que até que pessoas normais ali, pessoas que não têm uma atividade física intensa, alguns profissionais, algumas doutrinas ali recomendam 0,8 grama quilo de proteína. E num nível mais avançado, de uma performance muito alta, 1,2. Então você vê, talvez, se você falar para um profissional da área, mas faculdade é diferente, não sei o que, blá blá blá. Depende, pessoal, depende. Existem muitas vertentes, então cabe a cada um testar. Mas eu atestei que com calorias mais altas, com essa distribuição de macros mais ou menos que eu falei para vocês, foi possível hipertrofiar. Por quê? Porque a sinalização principal é o treino. Então, às vezes, como nós, apesar de eu estar meio que nessa área, mas é foda falar isso, mas às vezes a dieta é superestimada demais. É muita dieta, é muita coisinha, é muita frescura. Aí você vê aquela menina lá com as marmitinhas, mandioquinha, com patinho moído, com não sei o que, aquela frescura, tudo legal, pô, legal, bonito e tal. Dá um trabalho, custa dinheiro, custa. Uma tilápiazinha com não sei o que, pá, não pode. Aí chega na hora, aí você vê que tipo assim, que 90% do shape a menina, se ela fizesse musculação ou não, seria do mesmo jeito. Aí você vê agachando, 10 de cada lado, 5 de cada lado. Pessoa treinando ali, pessoa com 10 anos de treino, 8 anos de treino, tomando veneno até pelo buraco do olho. Aí você vê com aquela voz, a única coisa que engrossa, a perna não engrossa, mas a voz engrossa até umas horas. Então você vê aquela menina cheia de colateral, pequena, sem glúteo, né? Porque sem peito, que murchou tudo, que deu aquela queimada. Mas assim, você vê que em termos gerais, você vê que às vezes a pessoa capricha tanto na dieta, capricha no hormônio, aí chega lá para agachar não exercita a força. A pessoa está lá 6 anos treinando com 15 de cada lado, 20 de cada lado. Então o que acontece? Não vai dar, não vai para frente. Então, se você gosta de fazer dieta bonitinho, tudo, blá, 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 você tem dinheiro para fazer, legal, ótimo, maravilhoso. Você quer tomar uns negocinhos, tudo, tá, tome, né? Principalmente mulheres ali, tome muito cuidado, produtos ali, dependendo do que você for usar, né? Porque mulheres são muito suscetíveis a colateral. Mas não adianta nada você fazer tudo isso se o treino for uma piada, entendeu? É isso que eu tenho para falar de novo. A menina fica lá, vai para academia só para fazer history lá na escadaria. A escadaria serve para isso, muitas academias. Serve só para fazer history no Instagram. Então o que acontece? Você vê que, então, às vezes superestimam a dieta e subestimam muito o treinamento. Então você trabalha, eu já cansei de trabalhar com um monte de gente, mas não, tal, aí você vê que a pessoa parece até que está fazendo a dieta, tal, perde um peso, emagrece, mas você vê que tá faltando alguma coisa. Aí você vai ver o cara treinar, velho. Você fala isso, só que a gente que trabalhava com consultoria, a gente não pode chegar lá, pegar o peso, pôr na mão do cara e fazer por ele. É isso que eu falo pro pessoal. Olha, eu posso fazer muito por você, mas assim, eu não posso treinar por você. Então comece a ver esses caras que têm um físico acima da média, como que eles treinam. Então é isso aí, mas assim, também tem aquele negócio, você não pode se basear num cara que tem uma genética muito boa, que ele vai ficar bom de qualquer jeito. Ele vai ficar legal ali, com um físico legalzinho, fazendo um monte de cagada. Então você não pode se basear em caras assim. Mas você pega um cara mediano, que você vê que o cara está evoluindo, está vindo, você vê o que ele faz, principalmente o jeito que ele treina. Tenho certeza que a maioria de vocês vão perceber isso. Então vamos lá. Então, acabei de falar de mudança de planos, falei de treino, falei de tudo, agora vamos finalizar, vou falar do ciclo, né, pessoal? Então eu estou fazendo o que vocês que já acompanham, né, eu fiz essa. Então, como teve essa mudança, então meio assim que eu ganhei 4 semanas a mais de off-season. Isso vai ser muito legal, vai ser muito bom. Então, o peso já está bem estabilizado ali, 110, 111 quilos. Então, eu vou falar para vocês agora o que eu venho fazendo na parte hormonal nas últimas semanas. Vamos lá. A partir do começo dessa semana, que foi no dia 31, eu fiz uma modificação no ciclo, já desde a semana passada. Semana passada eu estava no final do terceiro mês de off-season. Então, para quem acompanha desde o começo, se você não viu, acompanhe os outros vídeos. O primeiro mês eu fiz a Deca Only, né, a nandrolona sozinha. No segundo mês, eu acredito que, se eu não me engano, aumentei um pouquinho a dose de nandrolona. E se eu não me engano, foi no segundo mês que eu adicionei o Dianabol. Uma dosagem baixa ali, 20 miligramas,
só nos dias de treino. Terceiro mês acho que seguiu igual, só que na última semana do terceiro mês eu falei, eu vou dar eu já vinha me sentindo assim com o estômago meio esquisito, né? Já na terceira ali semana, tudo. Eu falei, última semana do off, eu vou aproveitar, eu até então não sabia que ia ter os cancelamentos. Falei, última semana do off, sabe o que eu vou fazer? Sei lá, eu vou testar, vou jogar 30 miligramas, 40 eu tinha certeza, 40 miligramas por dia de Metadrol da Advanced, eu já sabia que não dá pra mim, né? Tem pessoas que aguentam, eu não aguento, é forte demais o negócio. Então aí já começa a travar o apetite e a pior coisa que pode acontecer é você travar seu apetite em off-season. Então na última semana na última semana do terceiro mês de off-season, falei, já que estou terminando, tem uns comprimidinhos aqui para não ficar sobrando muito, eu vou lá e vou mandar 3 por dia. 4 eu tenho que não dá, certeza que não dá. Aí fui, mandei, nossa senhora, que coisa ruim. Aí o estômago já ficou daquele jeito, já tipo, você olha pra comida, você não tem vontade de comer, você termina de treinar, você olha assim, aí dá o tempo, é lógico, eu nunca gosto de comer logo em seguida, faz muito tempo que eu não faço isso, mas daí dá 1 hora e meia, você olha assim pra comida, você fala, putz, meu, não tô com vontade, aí você come ali, mas não é a mesma coisa, sabe? Então, infelizmente, para algumas pessoas, o Dianabol, o Metadrol, a metandrostenolona, ela vai ter esse efeito. Mas é um esteroide fantástico, até 10 miligramas, acredito que daria bem, 1 comprimido por dia. 2 comprimidos por dia, deu bem até certo ponto. Já no final, 3, rapidamente a vaca vai para o brejo, né? Então, cada caso é um caso. Conheço pessoas que tomam dosagens mais altas e não tem problema nenhum sobre ele. Eu tenho problema com metandrostenolona, tenho problema também com oximetolona. O único oral que para mim é quase que perfeito, que não me dá problema nenhum, é a tal da oxandrolona, a querida oxandrolona e a oxandrolona da Advanced. Eu nunca vi nada igual. Teve até um relato de um rapaz aqui que acabou entrando em contato com a equipe e que acabou comprando. Ele falou que chegou a usar, foi um relato bem interessante. Isso e eu já vi muito, eu já percebi muito isso também. Eu já fiz utilização 100 miligramas de nandrolona, de oxandrolona manipulada, da fonte que ele comprava, não foi igual a 40 miligramas da Advanced. Então, realmente é espetacular aquela. E eu usando durante muito tempo, ela não alterou os níveis de TGO e TGP do fígado. Então, o que acontece? Isso leva a crer que não tem adulteração, pelo menos não por oximetolona nem Dianabol, que poderiam ser as adulterações mais comuns. A Lotestin, ninguém vai adulterar pela Lotestin porque a Lotestin é mais caro, mas no caso poderia ser comum a adulteração de Dianabol, que pode ser terrível para mulheres, e de oximetolona para mulheres não seria tão ruim, mas não seria a mesma coisa, né? Então o que acontece? Realmente é um produto muito bom. Então é o único oral que eu não tenho problemas, assim. Posso tomar até dosagens altas por bastante tempo, eu não tenho problema nenhum. E o resultado é impressionante. Então, vamos lá. Então, já falei um pouco, então vamos falar aqui das mudanças que foram feitas. Então, por esse problema, esse enjoo, essa falta de apetite, até agora, 1 semana que eu estou sem usar, eu não estou legal do apetite. Ave Maria. Então, o que acontece? Ontem, acho que eu não devo ter comido nem 1.500 calorias, eu acho. Acabei dormindo antes da refeição, mas tudo bem. Se é por descanso, tá bom, né? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu estava fazendo 600 miligramas, até o terceiro mês, estava 600 miligramas de nandrolona e mais 20 miligramas de metandrostenolona, que é o metadrol, conhecido como Dianabol aí pela maioria das pessoas. Então, nos dias de treino apenas. Aí na última semana falei para vocês que tem que aumentar para 30, não deu certo. São testes, né? Não dá para falar tudo certinho porque a gente acaba fazendo testes. Mas eu também no meio ali da terceira semana eu testei ali a administração de estradiol, pessoal. Isso aí, o estradiol que é conhecido por muitos aí como hormônio feminino, mas na verdade o estradiol não é um hormônio feminino. O estradiol, como fala muito sobre isso o Dr. Romulo Jogarbi, estradiol é um hormônio unissexe. O homem necessita de uma quantidade de estradiol para funcionar bem. O homem com estradiol muito baixo, ele pode acabar com a saúde dele e acabar com o físico dele, né? Uma coisa meio que depende da outra, mas
Ele pode até estar com visual bom, pode estar acabado por dentro. Então, diversos problemas que o estradiol muito baixo, você vê, né? Eu, durante muitos anos, eu fui muito ignorante a esse respeito. Ficava tomando inibidor de aromatase sem nem ter problema de aromatização com testosterona. E nem tomava numa dosagem que poderia ter. E tome exemestano, tome não sei o que, tome anastrozol. Sendo que, e tem pessoas que ainda caem nesse erro, né? Mas eu recomendo que vocês assistam muito vídeos, o Undercast, a gente fala muito disso. O Edson Lovati nós falamos disso, mas principalmente o Dr. Rômulo Jogaib, ele fala muito sobre os perigos e os problemas, as consequências negativas do uso indiscriminado, excessivo e desnecessário de inibidores de aromatase. E você vê, então a vida durante anos, até questões de gordura visceral, viu pessoal? De aumento de gordura visceral. Então você vê que acaba com a estética de um físico. Então você vê, durante anos e anos eu remei na direção contrária. Era para estar fazendo uma coisa e estava fazendo outra. Então o que acontece? Lógico que durante os anos eu fui percebendo que, achando ali as doses mínimas, né, de quando às vezes eu achava, ou então às vezes uma finalização para uma competição, faltando 2 semanas, é perfeitamente aceitável, alguma coisinha, mas não muito. Então já mexi com letrozol, tudo são testes na vida, né? Mas são testes ali que foi válido, testei, sei como é que é, para nunca ter que fazer, para não precisar fazer mais. Mas assim, para vocês que estão assistindo, se o cara tem tanto problema de aromatização com testosterona, por exemplo, acho que, para você ver, eu conheço muitas pessoas que, em caso de extrema aromatização por causa de testosterona, ou problemas de aromatização até em dosagens medianas, até baixas, tem muitos dessas pessoas, de alguns profissionais, eles preferem remover o hormônio, a testosterona no caso, do que sustentar a testosterona num protocolo, tendo que colocar inibidores de aromatase, para você ver como é complicada essa questão. Então você pode ter ressecamentos articulares, falar aqui um termo mais grosseiro, né, que você pode ter esse ressecamento das articulações, e ali que tem a fama de alguns esteroides. Ah, mas tal esteroide, nossa, ele acaba com as minhas articulações. Eu mesmo, eu era bem ignorante quanto a isso. Então, o que acontece? Se você tiver esse sintoma de articulações, é interessante você estar fazendo ali exames para você estar medindo ali, vendo como é que está o seu estradiol. E geralmente, às vezes, a pessoa está fazendo a utilização de determinadas substâncias ali, como que podem baixar ali o estradiol, e também ele pode estar usando mais inibidores de aromatase, que vai agravar a situação. Mas muitas pessoas já sentem por si só essa baixa no estradiol com algumas substâncias. Então o que acontece? Ele alto demais, ele não é legal, e ele baixo demais, ele traz graves problemas, pessoal. Muitos riscos aí, problemas. Assistam os vídeos do canal do Dr. Rômulo, que ele destrincha bem esse assunto, para vocês entenderem um pouco mais, ele fala muito melhor do que eu. Então o que acontece? Então temos então, devido a esse, eu estava ali, eu sinceramente eu não cheguei a aferir ali o meu estradiol, mas eu falei, eu vou fazer um teste e vou ver se eu acabo me sentindo melhor, né? Porque rapidamente você vai poder sentir efeitos ali, questão de libido, qualidade de ereção, não que estava ruim, mas eu falei, eu vou aproveitar e vou fazer esse teste aqui e vou ver se tem alguma melhora. Aí o Dr. Rômulo orientou o pessoal nesse sentido, ele falou mais ou menos, falou como que seria e tudo. Então eu acabei fazendo um teste. Então acabei fazendo um teste com uma pequena, mas é muito pouco, viu pessoal? Então por isso que é importante, eu recomendo que você faça exames. Eu acabei que, assim, eu não estou dizendo que vai curar as suas lesões. Se você tem lesões graves, não é, mas se o problema for um problema articular advindo de baixo estradiol, ou ali você tem algum tipo de indisposição, estradiol baixo, muitos problemas podem acontecer, tá pessoal? Então, ereção de má qualidade, falta de libido, blá blá blá. Então, existe essa possibilidade do uso de estradiol. Então, o que acontece? Eu acabei fazendo uma utilização, uma pequena utilização, e acabei me sentindo melhor. Porque em algumas pessoas, eu vou também falar, é importante falar isso, não se sabe ainda bem ao certo o motivo, existem 3 cenários possíveis. Você fazer o uso de determinada substância e você não ter o seu estradiol afetado em nada, assim, tipo uma baixa considerável.
Você pode também fazer a utilização durante algum tempo e não ter baixas, alguns problemas relacionados a estradiol, mas com o passar das semanas, dos meses, você pode ter baixas. Então, e no terceiro caso, aquela pessoa que vai ter baixa, a pessoa que vai usar e não vai ter problema nenhum, a pessoa que vai usar algum componente e ela durante algum tempo ela vai funcionar bem e ela vai passar a ter problemas com o passar e tem pessoas que elas vão ter muito rápido logo no começo. Então é isso aí. Então isso é muito individual. Isso não dá para falar. O que você acha de eu fazer? Não, impossível. Não dá para saber. Então cada caso é um caso, mas o importante é que vocês, se você não tiver experiência de feeling, né, é muito difícil, né? Mas se você tiver bastante tempo, tiver uma experiência, você vê que você está com alguns sintomas de estradiol baixo, você pode achar facilmente aqui na internet, você pode olhar ali e tal, mas o certo mesmo é que você faça os exames, que você procure um médico, porque ele vai ajustar a dose ali, que ele vai olhar de acordo com os seus exames. Então, amigos, o que você acha dessa... Não dá, eu não sei, eu não sou médico. Então, o cara vai ali ajustar a dose de acordo com o que precisa, para estar deixando ali numa faixa que não fique nem muito alto nem muito baixo. Então, você vai funcionar muito bem. Então, existe essa possibilidade também. Você não precisa, assim, às vezes nós demonizamos alguns tipos de hormônios. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Tem até vídeos aqui no canal. Mas às vezes nós não sabemos, às vezes por não saber trabalhar ali algumas questões. Então, até por ignorância, alguma coisa, nós acabamos ali não sabendo. Porque isso era muito pouco falado, pessoal. Essas questões dos riscos, os problemas dos inibidores era muito... a gente cansou de tomar inibidor sem ter necessidade, mas é porque era uma época de um pouco de conhecimento não era tão, era mais restrito, né? Então, eu creio nessa possibilidade. Se você tem tantos problemas de aromatização, você tem tantos problemas com estradiol utilizando testosterona, dependendo, às vezes até em dosagens não muito altas, eu sou do princípio que é preferível que você troque o componente do que fazer a utilização de inibidores, né? Agora, pode ser que seja necessário em alguma fase de preparação, alguma coisa mais adiantada, pode ser que sim, mas esses são usos pontuais, né, pessoal? Agora, se você ficar dependendo de tomar inibidor durante boa parte do ano, isso definitivamente não vai ser bom para a sua saúde. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou falar do ciclo, tá? Agora eu vou falar. Então, o que acontece? Eu continuo com 600 mg de nandrolona, que é o Nandrol 300 da Advanced. Mantive o uso porque nossa, está sendo muito bom essa nandrolona. Eu tinha às vezes eu tenho algumas dores, tinha algumas dores, tá? Tinha uma lesão grave aqui, o meu braço esquerdo tá zerado, né? Então alguns problemas articulares e realmente melhorou assim consideravelmente. Então eu mantinha, nossa, tão bom que eu tô até com dó de tirar a nandrolona, para ter que mudar para alguma outra coisa. Então, como eu tenho mais esse tempo de off, eu mantive ali a nandrolona, Nandrol 300 da Advanced. E eu adicionei ao protocolo, e irei adicionar daqui a pouco no meu corpo, estou até olhando aqui para ela. Aí o que acontece? Eu estou até olhando aqui para a ampolinha, eu adicionei a esse protocolo mais 300 mg de Primobol, que é o enantato de metenolona, que era conhecido antigamente como, até hoje, né, existe, que é o Primobolan, o famoso Primobolan. É isso aí, pessoal, Primobolan. Esse Primobolan da Advanced não é a primeira vez que eu fiz uso de Primobolan, vou explicar para vocês, mas só terminando, mais uma pequena quantidade de estradiol. E é isso aí, pessoal. E às vezes, pessoal, tem isso também, é importante falar isso. Às vezes você tem algumas combinações e algumas dosagens que você não precisa fazer, que converte, que você não precisa fazer o uso de estradiol, porque é como se você estivesse usando testosterona, mas são outros componentes que não são testosterona. Então você pode fazer às vezes algumas associações com alguns tipos de esteroides. Podemos até fazer um dia uma live ou falar um pouco disso no podcast, fazer algumas associações que diz que você não usa testosterona, mas que você também não precisa usar o estradiol. Porém, no caso do Dianabol, a dose era muito baixa, né? Então eu também não senti problemas assim, mas no caso depende muito, né? Só com a nandrolona estava bem, com o nandrolona um pouquinho de anabol, libido, qualidade de direção, blá, blá, estava bem. Mas como era uma quantidade muito baixa de anabol, eu preferi eu preferi jogar um pouquinho de estradiol só para ver o que acontecia, né? Mas não teria assim 100% de necessidade, né?
Isso aí é muito pessoal, tá, pessoal? Então, algumas associações, algumas combinações de esteroide, elas não, talvez não sejam necessário alguma utilização de estradiol. Só um parênteses. Então, vamos lá, pessoal. 600 miligramas de nandrolona, 300 miligramas de Primobolan, que é o Primobol da Advanced, esse aqui. Então, é a primeira vez que o pessoal pediu muito para que eu fizesse testes com o Primobolan. Só que em algumas temporadas, eu era muito fanático por trembolona, né, pessoal? Então, a gente é um verdadeiro viciado, pra falar a verdade. Então, o que acontece? A gente fica muito naquela pilha, né? Ah, e sem trembolona não vai. Ah, não tá igual. Ah, mas tem que ter a trembolona. E acabei que nunca tive segurança suficiente para estar fazendo um teste. Mas, graças aí a alguns amigos meus e muitas conversas, né, principalmente o Romero, eu conversei bastante com ele sobre isso, ele um abraço, me deu uma força muito grande, muitos bons conselhos. Então, o que acontece? Eu acabei meio que me desapegando disso, né? E quando você tira isso de você e você começa às vezes a se sentir muito bem, né? Porque dependendo do tanto de tempo que você usa, da idade que você já está, né? Às vezes você não quer, às vezes você está estudando, você trabalha com atendimento ao público, então às vezes é legal que você não utilize certas substâncias, até a própria testosterona. Eu estou me sentindo muito bem sem testosterona. Eu não vou dizer que nunca, mas eu não pretendo assim, não vejo no horizonte assim eu fazendo uma utilização de dosagens altas de testosterona, porque só quando você para que você percebe, né? Às vezes você está dentro ali do furacão, você não percebe, mas quando você fica um tempo natural e você começa a usar, nem que seja até uma testosterona, você vê que você já não fica tão igual, né? A parte psicológica. Trembolona, então, isso é uma certeza, é quase que uma certeza na maioria das pessoas. Então, por mais que eu seja um cara tranquilo, calmo, às vezes você acaba se estressando com muita facilidade com certos componentes. E com esse protocolo que eu fiz, nandrolona, um pouquinho de anabol, depois um pouquinho de anabol, não sei o quê, eu me sinto como se eu não estivesse tomando esteroides, assim, como se eu estivesse natural. Eu estou numa pegada assim muito tranquila, né? Lógico que a gente se irrita com alguma coisa, vez ou outra, mas olhando de fora, quando eu sempre fazia aquele cruisezinho, sempre tinha aquela texto, né, você vê que, né, pessoal, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Então nandrolona, Primobolan e um pouquinho de estradiol. Então 600 miligramas de nandrolona, 300 miligramas de Primobolan por semana e uma pequena dosagem de estradiol por semana. Então é isso aí, pessoal. Mas você já não é a primeira vez que você usa Não, eu já fiz a utilização de Primobolan da Advanced. Eu já fiz algumas vezes. Eu já fiz uma vez, eu acredito que foi em 2015. Eu fiz uma utilização só que foi uma utilização até uma dosagem boa, mas foi por muito pouco tempo e não deu para avaliar legal porque eu tava com a pele um pouco mais grossa, tava em rebote de campeonato. Eu estava com uma quantidade, eu estava acho que com 1 grama de enantato, 1 grama, 900 miligramas de enantato de testosterona. Você não dá para você avaliar, você não sabe de onde está vindo. Quase 1 grama de testo, você vai dizer que depois se você tem alguma melhora, você vai dizer que é o Primobolan. Se você não tem, você vai dizer que fica difícil você avaliar quando você está com dosagens muito altas de outras coisas. Ah, mas você está com uma dosagem alta de nandrolona, e você está usando... Sim, é porque eu já estou pensando no mês que vem. No mês que vem, muito provavelmente, eu vou remover a nandrolona, aí talvez eu aumente um pouco essa quantidade de Primobolan e eu irei adicionar algum outro componente numa dosagem baixa, um ou outro componente em umas dosagens muito baixas. Né? A base vai ser, muito provavelmente, a base vai ser Primobolan. Então, esse ano eu tenho segurança para fazer isso. Tenho certeza que ruim não vai ficar, mas eu preciso também, ano passado eu também fiz uma utilização, eu lembro, não sei se vocês lembram, acho que foi no começo do pré-contest. Eu acabei fazendo ali uma pequena... Só que acabei usando poucos dias, aí já me emocionei e falei, não, trembolona, tem que ser trembolona. É foda, viciado é foda. Aí o que aconteceu? Aí eu já acabei indo para trembolona de novo e como sempre. Todo ano, já tem uns 3 anos que eu falo, esse ano eu não vou usar trembolona. Aí quando você vai ver, você está usando. Mas esse ano eu prometo para vocês que eu não vou fazer isso. Eu uso qualquer coisa, mas eu não uso trembolona. Nem o enantato, nem o acetato. Nada. Né? Então, já fiz o teste. Não que seja ruim, pessoal, mas é muito bom. Esteticamente é muito legal. Mas ele tem esse problema aí, né, de o cara ficar com o pavio muito curto, assim, né, ficar estressado com situações assim, que já ia ficar mesmo, mas assim, fica muito mais, né? Aí o que amplifica, né? O que acontece?
E também tem a questão do... E principalmente também tem essa questão do visual, né? A trembolona, alguns coaches falam sobre isso, esse aspecto depletativo, né? O cara parece que ele tá sempre muito flat. Você vê que muitos físicos de hoje em dia eles aprendem essas flat. Você vê que antigamente, na época dos anos 70, na época dos anos 80, começo dos anos 90, sempre tinham substâncias ali que sempre, muitas vezes, estavam presentes nos protocolos dos atletas, né? A trembolona, que era o parabolante de farmácia, que tem uma puta fama boa, eles falam como se fosse mais uma no meio do pacote, assim, entendeu? Eles não endeusam, não tem essa coisa toda com a trembolona. Alguns usavam, alguns nem fazem menção à trembolona. Eu tenho alguns exemplos aqui. Se eu não me engano, o Paul Dillé não fez menção a parabolan no ciclo dos pros. Ronnie Coleman, se não me engano, também não fez menção a parabolan. Alguns fizeram, mas tipo não deram nenhum destaque especial, né? Tiveram atletas ali que deram muito destaque para o estanazolol. Aí você vê que tem algumas substâncias que estavam presentes em quase todos os protocolos. Primobolan, se não estava presente em todos, estava em quase todos. E está em andamento ainda a série. Faltam mais vídeos ainda para ser feitos dessa série do ciclo dos pros. Estanazolol era quase que sempre presente, testosterona sempre falado também. Então você vê que e a primobolan era muito falado. Então, e eu também já vi relatos de pessoas mais velhas, amigos meus que chegaram a fazer a utilização dela ali no começo dos anos 90, né? Então, e que realmente eles relatam que aquela primobolan da Bayer, se é que existiu algum esteroide perfeito no mundo, que o que mais chegaria perto foi o primobolan da Bayer. Então, o underground a gente sabe que não, mesmo eu tendo o apoio da Advanced e tudo, nós sabemos que o Pharmagrade e o underground eles possuem suas diferenças, obviamente, não dá nem para comparar, né, pessoal? Então, o que acontece? Apesar de o laboratório ser muito bom, mas eu não fiz um teste ainda para dizer assim, fiz um trabalho com base de primobolan, até porque antes disso eu não tinha o apoio da Advanced, então ficava muito caro. Então, eu quero ver se realmente o preço que a gente paga ali, aquilo que eu pagaria, então como eu tenho essa possibilidade de estar usando ali uma dosagem legal, que eu vou fazer, mas não vou começar usando uma dosagem muito alta, mas eu tenho essa possibilidade de testar, eu vou ver se o custo-benefício, como que ele funciona nesse caso. Apesar de não ser tão caro, né? Mas eu vejo laboratórios aí que, nossa senhora, o primobolan quase R$400, 10 ml. Então, o que será? Será que realmente compensa? Ou será que um Masteron seria melhor? Será que uma testosterona com estanazolol seria melhor? Será que... Né? Então, o que acontece? Mas então, voltando à questão dos atletas. Os atletas dessa época, você vê que eles apresentavam sempre aquele aspecto cortado, profundidade de cortes, aquele aspecto bonito, até fibrado às vezes. Mas você vê que o aspecto deles era bem full, né? Era aquele músculo arredondado, hidratado, bonito. Aí você vê que depois, com o passar do tempo, alguns atletas, até no amador, muitos no amador principalmente, você vê que aquele aspecto, eu mesmo, várias vezes, aquele aspecto seco, legal, até uma coisa meio, aquela vascularização, tudo, mas que, né? Mas aí você vê que aquele negócio depletado, aí você faz o carb up e não muda nada, e tá sempre chupado, e você vê que o músculo sempre com aquele aspecto achatado. Então vamos ver se isso é a trembolona, se não é. Mas uma coisa é certa, a trembolona é diferente quando você usa a trembolona, dependendo o jeito que você se alimenta, assim, você parece que eu tenho essa impressão, dependendo da dose, parece que sempre o cara tá flat. Você acorda e você fala, nossa, tipo, agora eu não tô tão full assim, mas também eu não tô me sentindo flat, né? Principalmente com nandrolona. Então o que acontece? Às vezes quando você começa a entrar a trembolona, você olha, você vê que as linhas até começam a melhorar, mesmo afundando, mesmo você não tendo uma dieta tão boa, só que você vê que com o tempo você vai ficando com aquele aspecto chupado demais. Então é isso que eu quero ver. Vamos ver se esse físico desse ano vai ter diferença. Então vamos ver esse teste aí com o primobolan. Depois essa quantidade de nandrolona, por enquanto a nandrolona continua sendo a base, deca base, mas depois de um tempo o primobolan vai aumentar um pouquinho, vou colocar alguns outros componentes, eu vou ver como é que vai ficar isso e eu vou finalmente poder falar para vocês se é viável, se não é viável, para quais casos são viáveis, para quais casos não são viáveis.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu acho que eu fiz um vídeo grande pra caramba, né? De novo. É isso aí. Fazia tempo que eu não conversava com vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até mais. E vejo vocês hoje no Undercast.